Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, o Senhor falou muito comigo quando nós nos programamos para fazer o Yom Kippur, que foi o dia da expiação, né, pelos nossos pecados. E eu meditando nas Escrituras, esse texto me chamou muita atenção. E eu comecei a dar aquela atenção maior para aquele texto, e o Senhor, Ele começou a falar comigo. Existem coisas na nossa vida que às vezes nós clamamos, pedimos, e parece que nós não alcançamos. Mas nesse texto, o Senhor nos mostra que se nós formos fiéis a 8 passos, não existe nada que nós não peçamos ao Senhor e Ele nos conceda. Esse texto nos revela quais são os 8 passos que nós precisamos executar para que o Senhor Jesus, Ele olhe para nós e diga assim: o que queres que eu te faça? E o texto se encontra lá no livro de Marcos, o capítulo 10, o verso do 46 ao 52. E diz assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ser cego naquela época era um motivo de vergonha, era um fardo que aquele deficiente carregava, porque a cegueira física naquela época ela era sinônimo de maldição, ela estava atrelada com o pecado. E a prova disso está naquele texto onde João 9 faz a menção de que Jesus com os discípulos, eles encontram um cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais? Então a prova de que a cegueira física estava associada ao pecado, a gente tem nesse texto. Mas quando nós olhamos para a palavra cego, cegueira, nós temos a cegueira de 2 formas. Nós temos a cegueira física, que é a ausência da nossa visão carnal, mas nós temos também o pior tipo de cegueira que um ser humano pode ter, que é a cegueira espiritual. Porque quando nós somos cegos espiritualmente, nós temos olhos para ver, mas nós não vemos, porque nós não queremos, ou por algum outro impedimento, nós não conseguimos enxergar. E quando nós não enxergamos a verdade de Deus, quando nós somos cegos para a palavra de Deus,
essa condição nos leva a uma miséria, a uma condição de humilhação, porque a cegueira de Bartimeu fazia com que ele ficasse à beira do caminho, mendigando. Quando nós agimos de maneira deficiente, mediante a palavra de Deus, quando nós agimos sem a direção do Senhor, sem a palavra do Senhor, a direção da palavra, nós agimos como um cego, porque nós confiamos no nosso braço. E o Senhor diz na sua palavra que maldito é aquele que faz do seu braço o braço forte. Quando nós não nos posicionamos da maneira que nós devemos nos posicionar mediante a palavra de Deus, nós nos tornamos cegos à beira do caminho. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra também vai dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça. Uma vez que nós nos permitirmos sermos cegados pelo príncipe desse século, quando nós não meditamos a palavra, quando nós não buscamos o conhecimento da palavra, nós somos destruídos, nós perecemos. Oséias vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu não busco conhecimento, a revelação do evangelho de Cristo para as nossas vidas, nós perecemos. Nós saímos do caminho para estar à beira, ou de repente nem à beira, nós nos desviamos totalmente. E o Senhor Jesus, ele também diz na sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando nós ficamos à beira do caminho, ou seja, quando nós ficamos um pé dentro, um pé fora, uma hora eu sirvo do jeito que tem que servir, outra hora, não precisa ser tão assim à risca também. Ou quando eu sirvo a Deus de uma maneira relaxada, tudo isso nos deixa à beira do caminho. E estar à beira do caminho não é suficiente para que nós cheguemos ao Pai. Porque o Pai só é alcançado se nós estivermos no caminho, que é Jesus. Só no caminho é que nós encontramos a salvação das nossas almas. E outra coisa, quando nós nos colocamos à beira do caminho, em volta de Jesus no caminho, existe uma multidão, porque a palavra diz que uma multidão seguia Jesus no caminho. Nós não somos nem notados quando nós ficamos à beira. E é por isso que o texto de Provérbios 4, 26 e 27 vai dizer assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam ordenados. Não te declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pondera, analisa a vereda, o caminho que você tem andado. E se porventura não for um caminho onde o Senhor Jesus se faça presente, ordene, endireita a tua vereda. Porque Jesus, quando ele caminhava, ele não estava olhando na beira do caminho, ele estava olhando para frente. Quem fica à beira do caminho não é notado pelo Senhor.
O Senhor Jesus não nos olha. Aquela multidão dificultava a visão de Jesus. E Jesus também não estava preocupado com quem é que estava à beira do caminho, porque ele estava no caminho. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Porque ou nós servimos a Deus da maneira que tem que servir, ou então nós largamos tudo. Por quê? Porque a palavra vai dizer que de uma fonte não se pode jorrar dois tipos de águas. Ou eu sou quente, sirvo a Deus, ou eu sou frio, não sirvo de jeito nenhum. Porque se eu fico nessa, ora eu sirvo, ora eu não sirvo, ora eu faço, ora eu deixo de fazer, eu me torno morno. E o que a palavra diz que Deus faz com quem é morno? Vomita. Porque não és quente nem frio, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Não tem como servirmos a Deus pela metade. Cegos que estão à beira do caminho, eles não se posicionam em conformidade com a palavra de Deus. Cegos que estão à beira do caminho, eles trocam a presença de Deus por qualquer outra coisa. E hoje tem uma festa, eu vou na festa, eu não vou na igreja, a igreja tem todo dia. Trocam a presença de Deus por qualquer outro lugar. Não busca o reino em primeiro lugar. E quando eu não coloco o reino em primeiro lugar e não busco a justiça de Deus, as outras coisas Deus não acrescenta na minha vida, porque a palavra vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Eu me coloco numa condição de miséria, porque eu fico mendigando a presença do Senhor. Quantas coisas o Senhor tem para nos oferecer. Quantas coisas o Senhor tem preparado para nós. E nós preferimos mendigar do que nos posicionar diante daquilo que a palavra nos tem ensinado. Nós preferimos mendigar a presença de Deus do que abrir mão das nossas vontades, do que abrir mão dos nossos desejos para poder servir a Deus da maneira que Ele merece ser servido. Nós preferimos fazer as nossas vontades, as vontades da nossa carne, do que dar ouvidos à palavra que o Espírito do Senhor tem nos falado, tem nos ensinado. Só que aquele cego, ele cansou de viver uma vida miserável. Quando ele ouve aquele barulho daquela multidão, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Porque ele não podia ver. E alguém vai dizer para ele que Jesus de Nazaré estava passando. E aí ele começa a clamar. E a palavra do Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele homem, ele deu ouvidos à voz que anunciava que era o Mestre Jesus que estava passando ali. Ele ouviu e ele creu que se ele chegasse até Jesus, ele poderia ser curado. Porque a palavra também vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Ele não deu ouvidos para as vozes contrárias, ele deu ouvidos para a voz que anunciou que era Jesus que estava passando ali. E ele creu, ele agarrou aquela oportunidade, porque ele sabia que naquele momento a chance de salvação estava diante dele. E aí Marcos 10:47 vai dizer:
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouve que era Jesus que estava passando ali, ele se lembra dos milagres, ele se lembra das curas, ele se lembra das libertações. E diante de tudo que ele ouviu de Jesus, duas coisas importantes acontecem na vida desse cego. A primeira coisa que me chamou a atenção é porque falaram para ele: é Jesus de Nazaré. Mas ele não gritou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Nesse momento ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele reconhece que Jesus é o Messias, ele reconhece que Jesus é o Salvador, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, e ele reconhece que a sua salvação está em Jesus, o Filho de Davi, e ele clama: Filho de Davi. E o segundo passo, ele reconhece que ele é um pecador, porque ele exclama: tem misericórdia de mim. Só que quanto mais ele reconhecia que Jesus era o Salvador, quanto mais ele reconhecia os seus pecados, mais aquela multidão tentava calar a voz daquele homem. E quanto mais a multidão tentava impedir, mais alto ainda ele gritava. E ele clamava e clamava e clamava, até que um grito que ele deu fez Jesus parar no meio daquela multidão. Não basta a gente só reconhecer Jesus como nosso Salvador. Não basta a gente somente reconhecer os nossos pecados. É necessário que nós sejamos insistentes. Recentemente nós aprendemos que nós deveríamos orar sem cessar. No culto passado nós aprendemos que a salvação ela tem que ser conquistada diariamente, em todo o tempo, insistentemente. Por quê? Porque nós pecamos constantemente. A nossa natureza pecadora, a nossa natureza adâmica faz com que as nossas vestes se sujem o tempo todo. E só existe uma maneira de nós nos mantermos limpos, é quando nós clamamos a Jesus insistentemente, quando nós reconhecemos os nossos pecados constantemente, e quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, porque aí nós nos lavamos no sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. A prova da insistência está lá em Lucas, capítulo 11, o verso 9, o Senhor diz: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Pede, busca, bate, insiste. O reino dos céus ele é tomado à força, mas não na força do braço, é na força do esforço. Eu me esforço em não pecar, mas quando eu peco eu vou lá e oro insistentemente, clamo a misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que esse cego fez. Ele insistiu. Ele não deu ouvido às vozes que queriam calá-lo. Ele não olhou para a dificuldade dele. Ele se esforçou. E se esforçou em clamar cada vez mais, cada vez mais.
Ele insistiu, 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 até que Jesus parou para dar atenção à sua voz. E quando Jesus para, algo muito bonito acontece. Marcos 10:49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus chama Bartimeu ao seu encontro. O clamor de Bartimeu, quando chega até Jesus, Jesus para tudo e chama Bartimeu ao seu encontro. Só que o mais bonito disso tudo é que quando Deus dá a ordem para que Bartimeu venha ao seu encontro, todos aqueles que repreenderam Bartimeu precisaram abrir caminho para Bartimeu poder passar e chegar até o Mestre e receber o seu milagre. Todos aqueles que tentaram calar a voz de Bartimeu precisaram ir lá e dar a mão para ele e colocar ele em pé e fazer com que ele chegasse até o Mestre. Quando Jesus para e nos chama, porque o nosso clamor chega até ele, a primeira coisa que ele vai fazer conosco é nos colocar de pé. Porque todas as vezes que Deus ia falar com os seus profetas, ele dizia: põe-te em pé, e o meu Espírito falará em vós. Quando Jesus ele para ouvir o nosso clamor, todos aqueles que nos acusaram, todos aqueles que tentaram calar a nossa voz, todos aqueles que lançaram alguma palavra para nos desanimar, para tentar diminuir a nossa fé, para entristecer o nosso coração, todos aqueles que lançaram alguma palavra para plantar dúvida no nosso coração, todos terão que abrir caminho para que nós cheguemos ao Mestre e o nosso milagre acontecerá diante dos olhos deles. 1 Samuel 2:8 vai dizer que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. E por que é que o Senhor faz isso conosco? Porque Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Um coração que é circuncidado. Um coração que guarda os mandamentos do Senhor. Um coração que guarda as suas palavras e que se esforça em praticar tudo aquilo que Ele tem ensinado e tudo quanto na sua palavra está escrito. Foi a graça de Jesus que alcançou aquele homem. Foi a graça de Jesus que fez a voz do cego Bartimeu ser ouvida. Foi a graça de Jesus que colocou Bartimeu, um homem caído, em pé. Foi a graça de Jesus que abriu o caminho para Bartimeu poder passar e caminhasse em direção do Mestre, porque a palavra diz que foi o sacrifício da cruz que nos deu o livre acesso ao trono do Pai. Só que tem mais um detalhe ainda, porque aquele cego precisou tomar mais uma atitude antes de se achegar até Jesus. Marcos 10:50 vai dizer: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele cego não chegou de qualquer jeito na presença de Jesus. Foi necessário que ele lançasse fora a sua capa. Ele precisou lançar fora todo o medo que ele tinha,
todo fardo que foi colocado em cima dele, todo orgulho que ele possuía. Ele precisou abrir mão de tudo o que ele tinha para poder se encontrar com Jesus. Ele precisou se esvaziar dele para poder se encontrar com o Mestre. Quantas vezes o Senhor ele nos chama e nós negamos chegar na presença dele porque nós não queremos abrir mão das nossas capas, das nossas vontades. Nós não queremos nos sujeitar às vontades de Deus. Queremos viver a nossa vida medíocre. Porque o que são as nossas vontades carnais? O que acrescenta para nós as nossas vontades carnais? Existe um perigo em se manter a capa. Porque essa mesma cidade aonde Bartimeu se encontrava foi a cidade que Josué tomou posse quando Deus começou a fazer eles se apossarem da terra prometida. Jericó era uma das cidades que fazia parte daquela região. E quando Jericó foi destruída por Josué, a ordem de Deus era: vocês não vão tomar nada que seja da cidade. Nada. Não era para pegar nada. Só que daí teve uma pessoa, por nome de Acã, que ele se encantou com uma capa babilônica. E ele pega aquela capa, porque ele acha aquela capa muito bonita, ele pega aquela capa junto com alguns, com ouro e prata, e esconde aquela capa. Só que quando ele faz isso, quando ele quis manter na vida dele algo que o Senhor mandou lançar fora, traz uma consequência para o povo de Israel. Israel começa a perder. Perde batalha, perde batalha, perde batalha. Foi uma perca atrás da outra. E quantas vezes nós perdemos coisas, pagamos preços, porque nós queremos carregar conosco as nossas capas. Quantas bênçãos nós mesmos acabamos impedindo de se achegar a nós, porque nós não queremos mudar aquilo que Deus pede para nós mudarmos, porque nós não queremos deixar aquilo que Deus pede para nós deixarmos. E isso tudo é muito perigoso, porque manter aquela capa trouxe um preço terrível na vida de Acã, que foi a sua morte, a morte da sua família e a morte dos seus animais. Nada do que pertencia a Acã permaneceu vivo. Tudo porque ele quis carregar uma coisa que Deus ordenou ser deixada para trás. Quantos lares às vezes nós não vemos destruídos? Quantos problemas dentro de casa acontecendo? Tudo por quê? Porque nós insistimos em carregarmos capas que deveriam ser deixadas. Só que aquele cego, ele não pensa duas vezes. Ele larga tudo, larga a capa e vai. E quando ele se encontra com Jesus, o Senhor ele pergunta: o que queres que eu te faça? Só que aqui tem mais um detalhe importante. Porque Jesus permaneceu no mesmo lugar. Não foi Jesus que foi ao encontro de Bartimeu. Bartimeu precisou sair da onde ele estava e caminhar até onde Jesus estava. Bartimeu precisou se mover até o Mestre. Deus não vai fazer as bênçãos cair de graça na nossa cabeça se nós não nos movermos, se nós ficarmos acomodados. Porque em todo tempo, quem deu o primeiro passo foi Bartimeu, não foi Jesus.
Foi Bartimeu que clamou, foi Bartimeu que deu ouvido à voz, foi Bartimeu que levantou, foi Bartimeu que caminhou, foi Bartimeu que pediu. O Senhor Jesus só foi preparando o caminho para que Bartimeu fosse sendo guiado, conduzido, fosse tomando posse daquilo que o Senhor já estava preparando para ele. E é por isso que a palavra vai dizer lá em Efésios 5,14: por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bartimeu precisou se levantar, Bartimeu precisou se mover, tudo para poder tomar posse do seu milagre. E quando nós fazemos tudo isso, quando nós fazemos a nossa parte, o Mestre Jesus, ele vira para nós e ele fala assim: que queres que eu te faça? E quando Jesus pergunta isso para Bartimeu, Bartimeu podia ter pedido qualquer coisa, podia ter pedido para ficar rico, podia ter pedido uma família, podia ter pedido uma casa, podia ter pedido qualquer coisa, mas Bartimeu pediu a sua necessidade. Quantas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal? Nossos olhos às vezes estão em riquezas, em aumentar celeiros, em coisas físicas, e nós esquecemos que nós devemos buscar primeiro o reino. Pedimos mal e por isso não recebemos. Bartimeu pediu a sua necessidade e Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. A história de Bartimeu se resume em 8 passos. Primeiro, ele ouviu, ele deu ouvidos à voz do bom pastor, a voz certa, a voz que anunciou Jesus. Ele reconheceu Jesus como seu Salvador, e ele reconheceu os seus pecados. Bartimeu, ele insistiu, porque quiseram calar a voz dele, quiseram impedir que ele se achegasse até Jesus, mas ele insistiu. Bartimeu estava caído. A quarta coisa que ele fez foi se pôr de pé. A quinta coisa que Bartimeu fez foi lançar fora a capa, tudo aquilo que faria separação entre ele e o Senhor Jesus foi lançado fora. Bartimeu caminhou até Jesus, e quando ele estava diante de Jesus, ele pediu a sua necessidade. E o mais importante de tudo, que foi o que selou o milagre na vida de Bartimeu, ele seguiu Jesus no caminho. Ele saiu da beira do caminho e ele veio para o caminho. E é isso que o Senhor, ele espera de cada um de nós nessa noite, que nós ouçamos a sua voz, que nós possamos dar ouvidos à sua palavra. Ele espera que nós reconheçamos os nossos pecados e que nós reconheçamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele espera que nós insistamos em manter a comunhão com Ele. Ele espera que nós reparemos os nossos altares e nos coloquemos em pé para que o seu Espírito venha sobre nós. Ele espera que nós lancemos fora tudo aquilo que nos afasta dele. Ele espera que nós caminhemos em direção a Ele, sem se importar com o da direita, com o da esquerda, com o de trás, com o que vão falar, que nós mantemos os olhos nele. Ele espera que nós peçamos de acordo com as nossas necessidades.
e que nós perseveremos firmes no caminho, porque só assim nós vamos alcançar a morada eterna. E quando nós fazemos tudo isso, Ele vira para cada um de nós e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E aí, irmãos? Posso fazer uns adendozinhos para abrir um pouquinho mais o entendimento da capa? Quando você olha nas vestes sacerdotais, Jesus, de certa feita, ele disse uma fala, que ele falou: se alguém te pedir a tua capa, dê a ele também o quê? A tua túnica. A capa está diretamente relacionado com a nossa capacidade sacerdotal, é o nosso entendimento. É isso que ele está querendo dizer. Outra coisa, quando você olha para Jericó, Deus destruiu Jericó porque tinha algo dentro de Jericó, uma palavrinha. Se você ler lá em Josué, está escrito: existia anátema em Jericó. E o apóstolo Paulo disse que se alguém vir aqui pregar outro evangelho, que não seja esse aqui, pode vir até os anjos dos céus, isso será anátema. Em outra palavra, tu que veio do budismo, sabe o que você aprendeu no budismo? Arranca essa capa e joga fora. Sabe essa capa que tu traz do espiritismo? Joga fora. Sabe essa capa que tu traz lá dos templos babilônicos, Sudekaya, Hidekou, Maná e Decanta? Joga fora. Sabe a capa que tu traz de lugares, ou seja, ensinamentos errados, ensinamentos que não têm fundamento na palavra de Deus? Joga fora, porque senão nunca vai ter um encontro com Jesus. Nunca. Porque essa capa não permite que nós caminhemos no caminho, porque ela nos direciona, se sabe para onde? A mendigar, ficar na beira do caminho e jamais no caminho. Então, quando ele traz essa diretriz sobre capa, guarda isso. Quantos chegaram e vão entrando aqui, irmãos, eles começam a bater o olho e começam a falar: pô, mas eu aprendi tudo errado. Sabe o que é isso? Capa babilônica. Está como um cego parado à beira e nunca recebe. Pode ver, chegam tudo mendigando. E Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência está mendigando. Pode fazer o exame, tem capa babilônica. Não está tendo encontro com Jesus, tem capa babilônica. Então joga fora esses ensinamentos errados, joga fora esses aprendizados do passado, joga fora essas maldições que muitas vezes vêm de pai para filho, ensinamentos errados que não têm fundamento nas escrituras. Capa babilônica, está cego espiritualmente falando, não enxerga. E é isso que Deus está dizendo, para nós nos destituirmos de todas essas capas, porque aí nós vamos tomar posse daquilo que Ele nos tem reservado. E olha que tremendo, irmãos. Uma irmãzinha da igreja compartilhou um sonho. Ela falou: uma amiga minha teve um sonho, explica para mim. Pois se der para abrir, abre para mim 2 Coríntios capítulo 14. Ela sonhou que Deus falava para ela assim, que era para ela chegar numa pessoa e falar: olha, o Senhor está mandando você meditar em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 14. Aí nós vamos ler do 1 até o 14. Olha o que está escrito: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha o que o cego clamou. Clamou o quê? Misericórdia. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Ele estava vivendo um tempo do quê? De vergonha. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Olha a capa babilônica. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, quando é que está encoberto? Quando eu estou o quê? Cego. É isso. Aí ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós carregamos capas babilônicas,
nós estamos cegos espiritualmente falando, e a luz do Evangelho não resplandece através das nossas vidas, porque o nosso entendimento está deturbado, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós somos vossos servos por amor de Jesus. Depois que ele deixou a capa, ele começou a fazer o quê? A seguir Jesus, considerando-se o que, irmãos? Um servo do Senhor, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, estes tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de... Quando o conhecimento entra dentro de nós, o poder de Deus começa a habitar onde? Em vasos de barro, porque há poder na palavra de Deus. Continuando, em tudo somos atribulados, mas não angustie. Está passando um tempo de tribulação, olha o que Deus diz, mas Ele nos livra das angústias. Perplexo, mas não o que? Desanimado. Está vendo algo diante dos teus olhos que você está ficando perplexo, fala, meu Deus, eu não acredito que isso daqui está acontecendo. Ele fala, mas eu te trago ânimo diante disso. Perseguidos, mas não desamparados, ou seja, levantou alguém contra a tua vida, sudecaia, ridecou, manai, decanta, saiba que Deus não te desampara. Abatidos, mas não destruídos, Deus nos abate para depois nos exaltar e não para nos destruir, diferente do maligno que nos exalta e depois ele nos abate, mas nos abate para destruir. Continuando, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus nos nossos corpos. Em outras palavras, estamos matando as vontades da nossa carne, como foi apregoado, para que a vida de Jesus se manifeste também nos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Se morreu por amor a Cristo, se está pregando a palavra de Deus, se está sendo uma candeia nessa terra de viventes, se está manifestando o poder de Deus, vai vir todas aquelas consequências, perseguições, porque está escrito, as injúrias, vai vir tudo aquilo que... Mas em tudo isso Deus nos traz livrar. E se a morte bater na nossa porta, alguém vir aqui nos matar por causa do nosso amor ao Evangelho de Jesus, Deus está dizendo que Ele nos ressuscita com Cristo. Então saiba de uma coisa, em Cristo nós sempre seremos mais do que vencedores. Amém?